Jesus, vamos ouvir uma boa palavra do coração de Deus. Estamos aprendendo neste mês de setembro, os domingos, estamos aprendendo sobre Isaías 38, aprendendo a arrumar, ordenar a nossa casa, amém, gente? Isaías de número 38 nós estudamos, e hoje nós vamos diretamente a Isaías 39, amém? Isaías 39, versículo de número 1. Os últimos 3 domingos nós gastamos tempo para falar daquilo que aconteceu nos dias, naquele momento, ao qual estava doente o Ezequias, e essa enfermidade era uma enfermidade mortal, e também não só a enfermidade em si, mas haviam coisas que estavam enfermando a alma dele, né? E aprendemos que foi o fato de ele ter desprezado a Deus, deixou de orar, deixou de buscar, e assim ele aprendeu, né, orando, arrependeu-se, e Deus deu a ele mais 15 anos, amém? E nas semanas anteriores aprendemos, com base nessa palavra, a arrumar nossa casa, amém, gente? Falamos sobre o filho pródigo, entendemos quando a gente despreza a Deus, a gente está fazendo igual ao filho pródigo, abandonando a fé, estamos desprezando a palavra de Deus, já não é mais suficiente a palavra de Deus para a nossa vida. E semana passada nós falamos propriamente também de Pedro, da grande pesca maravilhosa, lembram? Até um tanto descontextualizada do texto, especificamente a pesca. Estudamos os pontos importantes da vida de alguém que está sempre disponível a Deus, amém? Temos que estar sempre dispostos ao Senhor. E hoje, no capítulo 39, depois que o Ezequias é curado, o Ezequias faz um grande louvor, uma adoração, ele faz uma oração de agradecimento, ele termina essa oração. Aí entramos no capítulo 39, que aí começa, vamos dizer assim, começa a vida de novo. Quem já teve a oportunidade de começar a vida de novo sabe como é bom, né? Quem já teve a oportunidade de começar a vida? Eu já tive a oportunidade de começar a vida de novo. Não só o que diz respeito, claro que principalmente quando nós conhecemos Jesus, né? Quando conhecemos Jesus, nós temos a oportunidade de recomeçar novamente, mas quantas pessoas não tiveram, né, o mesmo risco que teve o Ezequias? Qual que era o risco dele? De morte. Quem já foi livre da morte sabe o que eu estou falando, né? Sabe o risco que você correu e graças a Deus você está com a oportunidade de novo, amém, irmãos? Oportunidade de viver. Aí ele recebeu a oportunidade. E o que ele faz? O versículo é o versículo de número 1. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias, você pode ler comigo? Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram ou que conquistaram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Diga graças a Deus. Bom,
O texto já nos faz entender a tamanha besteira que fez o Ezequias. O Ezequias, depois de uma grande vitória, ele ficou eufórico, né? Ele recebe, então, esse homem chamado Merodach-Baladã, ele envia para ele presentes e fala também que quer saber como está o estado de saúde dele, porque ele ficou sabendo que um grande, né, mandatário mundial da época, que era o Ezequias, o rei de Israel, estava doente e, graças a Deus, miraculosamente, ele ressuscitou, né? Ele voltou à vida. Você sabe que os povos sempre olharam com maus olhos para Israel, né? Sempre querendo tomar o que é de Israel, sempre querendo, né, tirar uma casquinha, tirar algum proveito. E eles, vendo a fragilidade de Ezequias, mandam então presentes com a intenção para ver se é verdade, né? Vai que é mentira, um golpe aí que estão dando na gente, vamos saber se ele está de pé mesmo. E realmente foram lá. E Ezequias estava muito bem, porque Deus o abençoou. Amém? Nunca podemos esquecer, se estamos muito bem, é porque Deus tem nos aberto portas. Que Deus tem nos abastado do que nos é necessário, às vezes até mais do que precisamos. Amém? Só que acontece o seguinte, ele todo eufórico e feliz, ele toma uma decisão errada. Ele chama esses homens que entram para dentro da casa dele e ele começa a mostrar tudo que ele tem. Sabe aquela pessoa que ela não está contente com nada? Ela tem tudo, mas não está contente? Ela quer glória das pessoas, ela quer honra das pessoas. Isso acontece, isso é do ser humano, tá, gente? Quem é ser humano diz amém. Você também é passivo de passar por isso, eu também sou passivo de passar por isso. Nós temos que tomar esse devido cuidado. Ele entra e mostra tudo. E eu acho que é interessante você perceber que algumas pessoas gostam, né? Quando alguém já chamou você para ir na casa dela, você chega, ó, vem aqui, deixa eu mostrar esse cômodo, deixa eu mostrar isso aqui agora, deixa eu mostrar aquilo para você. O que importa o que tem na casa do outro, irmão, para a gente? Me ajuda aí, me ajuda. O que importa? Nós ficamos felizes com, né, a bênção que a pessoa tem, ficamos felizes em poder passar um momento junto com ela, naquela casa, um desfrute que aquela pessoa está tendo. Mas nós não temos que querer isso, irmãos, de maneira que tenhamos para mostrar. Você está entendendo? Nós não temos que querer alcançar tais coisas para mostrar o que temos. E é onde o ponto que a gente vai entrar na mensagem de hoje. Mensagem de hoje para o nosso coração: contentamento. Enquanto nós não temos contentamento nas coisas de Deus, nós procuramos satisfação nas coisas, satisfação nas pessoas, procuramos satisfação nas amizades, queremos ter glória das pessoas. E foi o que o Isaías fez. Ao invés de mostrar e apontar tudo para o Senhor, ele apontou tudo para o que tinha. Em vez de mostrar tudo que Deus fez por ele nesses dias, que numa oração, talvez, né, poderia até os babilônicos, né, baixarem a guarda, ouvindo falar que numa oração Deus mudou a história do rei de Israel. Amém? Seria muito mais louvável, seria muito mais grandioso o que acontecia se ele tivesse dado atenção e mostrado o Senhor. Nós, às vezes, não estamos dispostos a mostrar o Senhor, o que o Senhor fez em nossa vida. Estamos dispostos a mostrar o que eu tenho, o que eu faço, o que eu sou. O eu na frente acaba tirando Deus de lado, acaba tirando a glória de Deus. E isso aconteceu, aí o Isaías chega e fala, viu, ô amigo, me conta uma coisa aí, veio pessoas na sua casa, eu achei um tanto quanto estranho, você recebeu eles, de onde eles vieram? Ó, vieram da Babilônia. O que eles queriam? Não, eles só queriam me perguntar se eu estava bem. Mas e o que você mostrou para eles? Ah, eu mostrei tudo. Tudo o quê? Tudo. Mostrei a casa de armas. Por que se mostraria a casa de armas? Para ele, se eu sei o que o exército inimigo tem guardado para poder guerrear, eu vou me preparar melhor do que ele. Você quer ver? Eu vou trazer para os dias de hoje, né? Irmã Adriana, a senhora está grávida, a senhora pode se assentar. Senta, senão o neném vai começar a chutar a barriga. Mas assim, ó, vamos trazer para os dias de hoje. Imagine, por exemplo, assim, ó, alguém fica sabendo que tem uma bomba não sei das quantas. O que a pessoa faz? Vocês já perceberam isso no mundo de hoje? O que as pessoas fazem? Vamos fazer uma bomba maior, porque aí eles vão ter medo da gente. Então, quer dizer, para os dias de hoje, claro que a inteligência que tem hoje, né, a coisa é muito mais avançada, naqueles dias eles também tinham esse entendimento. Se a gente tiver inimigos que são mais fortes que a gente nunca vai poder vencer eles.
Então, o fato de ter mostrado tudo que tinha em casa, dava então desejo de o inimigo se preparar melhor e vir tomar aquilo que Israel tinha. Então, nós temos que tomar um cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado em vários sentidos. Tem gente que gosta de colocar o cônjuge como um troféu. Já viu essas coisas aí ou não? Já viu? Oh, né? O que um não quer, o outro quer. Está lambendo os beijos para querer. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente está fazendo coisas que para mostrar aquilo que eu sou, aquilo que eu consigo, aquilo que eu posso, olha o que Deus fez, olha o que eu tenho, aí acabamos esquecendo da força de Deus, acabamos esquecendo que nós temos inimigos que estão esperando o nosso vacilo. Foi o vacilo de Ezequias, o que o Isaías falou? Por causa disso, vai chegar um dia que a tua casa vai ser levada tudo que você conquistou, porque você quis se orgulhar do que você tem. Você quis mostrar que o que você tem foi a maior posse. Você veja, por exemplo, vou mudar de assunto, mas dentro do contexto, né? Veja, por exemplo, nos dias de hoje, nós vemos, não hoje, mas há um tempo que nós temos essa percepção, de que tem, por exemplo, pessoas que lutam para conquistar, para ter muito dinheiro, para ficarem ricos e crescer, e crescer, e crescer, mas não tem tempo para ensinar um filho. Não tem tempo para, né, jogar uma bolinha com o filho, não tem tempo para, né, para brincar com a filha, não tem tempo para ter um ambiente de família. A pessoa trabalha, 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 como diz um dito lá fora, né? Trabalha igual um condenado. Trabalha, 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 mas não tem tempo para ter um desfrute, ela não se contenta com aquilo que ela tem. Então, o que aconteceu com ele você vai perder tudo que você tem. Já viram pessoas, quando ela recebe uma grande herança, o quanto que ela valoriza a herança? Vocês não estão, eu estou brincando, né? Vocês entenderam, né? É valorizado as heranças? Não é. Eu escuto desde criança que tudo que não tem esforço, não tem batalha, a pessoa despreza muito fácil. A pessoa não dá valor, não foi ela que conquistou, não foram noites de sono dela, não foram orações dela. Por isso nós temos que ensinar, irmãos, por mais que nós possamos deixar benefícios aos nossos filhos, aos nossos herdeiros, nós temos que aprender a deixar o principal, que é o contentamento no Senhor. Porque se eu estou contente no Senhor, porque contentamento é um nível alto de satisfação. Quando a gente está satisfeito com aquilo que Deus faz, que Deus tem feito por nós, irmãos, claro que estar satisfeito não é você se acomodar com o que tem. Você pode crescer, melhorar, ampliar os termos, amém? A Bíblia nos enche de ensinamentos sobre isso. O que nós não podemos fazer é buscar as coisas deste mundo para estar contente. Perceba que, na atualidade, vocês talvez aqui vão se lembrar. Quem lembra quando lançou o telefone? Lançou, melhor dizendo, o telefone celular, que eram os StarTAC, aqueles bips, né? Lançaram aqueles Motorolas que pesavam 35 quilos. Alguém lembra? Quem teve desse? Alguém teve? Vocês eram ricos, né, irmãos? Eu lembro que esses aparelhos de telefone eram só para gente muito poderosa. E para ter uma linha, tinha que ligar na Anatel. Era uma coisa assim muito séria, né? Era muito, muito difícil. Hoje, irmãos, a cada ano se lança 3, 4, 5, dezenas de aparelhos de telefone que já acabam fazendo aquele que você tem velho. O que você tem já está velhinho já. Mas eu comprei o ano passado. Não, mas já está velho. Né? Atualizou ontem. E se eu comprar ontem, hoje já tem um novo. Ou seja, as atualizações do mundo são muito rápidas. E tem como acompanhar, gente? Me ajudem aí. Tem como acompanhar? Vamos falar a verdade. Se a gente tentar acompanhar, acontece o quê? Ajuda o pastor, gente. Vocês são inteligentes. O que acontece se a gente tentar acompanhar o mundo? Irmão, a gente vai ficar doido, vai entrar em parafuso, porque não consegue. Não conseguimos acompanhar o mundo. Então a gente acaba perdendo a satisfação real das coisas por coisas que não são reais. Estão se vendendo a vida hoje em dia, está se vendendo a alegria, irmãos. Você vai falar com o corretor, vai falar com alguém que está vendendo isso aqui é para satisfação, isso aqui é para você desfrutar. A pessoa, ela compra aquele negócio e passa 6 anos sofrendo, né? E a pessoa caiu numa conversinha, né? Caiu numa lábia, numa conversa, que às vezes aquela pessoa, ela, na ganância de ter, de querer mostrar, de querer ser mais, de deixar a vaidade do seu coração dominar, ela acaba indo, ela acaba cedendo. E aí está o problema. Ao final da mensagem, ele fala assim, olha, além de você perder tudo que você tem, até o que seus pais deixaram você vai perder. Quer dizer, que todas as gerações trabalharam para chegar até o Ezequias, irmão, ia se perder.
Ou quer dizer, todo o esforço de todas as gerações seriam jogados fora. Então não jogue suas orações fora, amém? Não jogue fora o seu empenho, sua dedicação às coisas de Deus. Não jogue fora todo o trabalho que você teve para chegar até aqui. Tem um louvor do Tiago Pérez, que ele canta, né? Que olha, eu já caminhei bastante para chegar até aqui. Né? Eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar no céu, amém, irmãos? A gente tem que conquistar, se você puder, e alcançar, e isso não seja para a glória humana somente, que bom que você cresça e melhore, mas se você tiver que, a preço de crescer, você ter que perder a sua vida, é melhor não crescer. E eu vou ler para você esse texto de versículo 8, lê comigo na tela, tudo ele comigo. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Olha para mim um pouquinho. Você percebeu que a valia da vida de Ezequias parecia ser mais valiosa do que a vida das suas próximas gerações? Porque ele disse lá atrás, Senhor, lembra que um dia eu orava, lembra que um dia era fiel, lembra que um dia eu andava com o Senhor, e Deus deu a ele 15 anos de vida, certo? Agora, depois que ele está todo grandão, depois que ele está bem, depois que ele estufa o peito e fala, viu, babilônicos, aqui esse ouro foi Deus que me deu, isso aqui são as armas de guerra que eu tenho, isso aqui são o exército que eu preparei, ele todo pomposo, aí ele escuta a palavra do Isaías, dizendo, olha, alguns vão sofrer por causa do que você fez. E ele fala a boa palavra. Quando a pessoa está desnorteada, ela não percebe o tamanho da profundidade do problema. Quando a pessoa não enxerga o tamanho do problema, ela vai vivendo, como diz, né? Deixa a vida me levar, a vida leva aí, a pessoa vai sendo empurrada. Conforme a banda toca, ela vai seguindo. Ela vai seguindo conforme o mundo. Só que ele disse, olha, boa é essa palavra. Irmãos, essa palavra do Isaías é uma palavra boa? Me ajuda, gente? Não é uma palavra boa. Não é bom saber que a minha família vai acabar, meu casamento vai acabar. Não é bom saber que os meus filhos vão se perder. Como que eu digo que isso é uma coisa boa? Isso nos faz entender que, às vezes, as nossas conquistas fazem que achamos que elas são tudo. E nossas conquistas não são tudo. Nossas conquistas são importantes para a nossa vida. Quem fica feliz quando compra coisa nova? Você fica feliz? A gente fica feliz, a gente fica alegre por ter tido condições de tal, mas não é isso que move a nossa vida. Não deve ser isso que move a nossa vida. E se vivemos baseando nisso, a gente acaba achando coisas fúteis, legais, importantes, e as coisas importantes como fúteis. Vamos desprezando o que é importante por aquilo que é só temporal, que é só momentâneo. Então ele fala, boa essa palavra. Aí ele disse mais ainda, se fosse só isso, ele fala, bom, o que interessa é ter paz quando? Se eu tiver paz, o resto que se lasque. Desculpa a expressão, mas essa é a palavra direta que ele quer dizer. Se eu tiver bem, o resto não estou nem aí. Isso acontece às vezes dentro de casa. Se eu estou bem, não estou nem aí para o meu marido. Estou nem aí. Ou se eu estou bem, estou nem aí para filho. Já viu gente falar assim? Estou nem aí, cada um por si. Eu já fiz minha parte. Irmãos, eu vou orar pela minha família enquanto tiver fôlego. Todo dia. Eu vou orar até ver todos com Jesus, amém, irmãos? Os que estão com Jesus, às vezes, dão uma capengada, né? Às vezes dá uma titubeada, tem que fazer o quê? Eu tenho que continuar, eu não posso parar. Só que o Ezequias, porque está bem agora, ele esquece dos outros. Você está bem? Não esqueça de fazer a obra de Deus. Você está melhorando? Não esqueça de fazer a obra de Deus. Você está crescendo? Não esqueça de viver para Jesus. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar, que Jesus disse em Marcos 16, 15, a Bíblia fala que nós temos que ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Você quer crescer muito na vida? Você quer ser uma bênção? Pregue o Evangelho, fale de Jesus. Tem pessoas que depois que ela chegou num nível, num patamar de conhecimento, ou num nível de grandeza diante de Deus, de uma prosperidade, de uma bênção tal, ela já não fala mais de Deus, ela nem lembra que foi Deus que fez. Ela nem lembra que foi o Senhor que fez por ela. Ela nem lembra dos dias de lágrimas. Alguns aqui, como eu, já tiveram dias de lágrimas, de você passar com lágrimas para vencer aquele dia. Para passar aquele dia que foi tão terrível, com dores. Quem já trabalhou com dor? Quem já trabalhou sofrendo? Quem já trabalhou preocupado? Quem já fez tanta coisa assim? E hoje eu falo, não, pastor, graças a Deus eu estou em paz. O que o Ezequias fez? Se eu estou em paz, não dá nada. Perceba, irmãos, que algumas pessoas estão assim. Venceram, mas não estão pensando na sua próxima geração.
Você é um cristão verdadeiro? Você é uma cristã verdadeira? Parabéns, mas você tem que propagar isso. Então, a falta de satisfação, a falta de contentamento faz você sempre estar lutando contra si mesmo. Você tem que estar feliz com aquilo que Deus tem feito por você nesse tempo. Você tem que estar alegre, contente o suficiente para que a satisfação que você tem em Deus seja maior do que qualquer coisa que você possa alcançar nessa vida. Amém? Vamos deixar um pouquinho aqui? Vamos comigo, por favor, a primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. 1 Timóteo 6, versículo 3. Essa primeira carta, o Paulo envia ao Timóteo, e ele termina essa parte que nós vamos iniciar, ele fala a respeito da vida do servo de Deus. Ele fala como que deve viver um servo de Deus, como deve reagir a vida um ministro de Deus. 1 Timóteo 6, o versículo é o 3. Se você achou, diga achei. Diz assim, 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a outra doutrina, que é segundo a piedade, essa pessoa é o quê, irmão? É soberbo e nada sabe. Então o Paulo fala assim, filho, então toma cuidado para que você não fique pegando doutrinas momentâneas. Cuidado para você não pegar a doutrina do mundo. Cuidado, porque a pessoa que ela não quer viver a doutrina de... Qual que é a doutrina de Cristo? Já aprendemos aqui várias vezes. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros específicos na Bíblia mostram a doutrina de Jesus. Qual que é a doutrina de Jesus? Pregação, cura, libertação, principalmente salvação. Doutrina de Jesus é pregação, é ensinamento, é amor, é perdão. Há muita coisa importante na doutrina de Jesus. Mas vamos pensar nos dias atuais. Temos pessoas pregando doutrinas diferentes, usando Jesus como gancho, mas colocando doutrina dela? Temos ou não? Então ele fala, essas pessoas são pessoas soberbas. São pessoas que elas perderam o foco do propósito por causa de outras substâncias que foram sendo colocadas no seu coração. Aí ele diz, este é soberbo e nada sabe, ou seja, fala como diz algumas pessoas, fala pelos cotovelos, né? Fala do que não sabe. Mas esse está fazendo o quê? Delirando acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem o quê? Invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos... O que é piedade? É um nível de misericórdia, amor que a gente tem para outra pessoa. É a piedade. Então, algumas pessoas usam da piedade para ganho próprio. Ele está, irmãos, você vê o Ezequias mostrando a casa dele de que jeito, irmãos? Olha só. O que ele quer, na verdade, irmãos? Ele quer confete. Ele não está só mostrando a casa, ele não está só mostrando a grandeza das coisas, mas ele quer confete para ele. E a pessoa que busca confete para si, ela acaba alcançando por um tempo, mas uma hora acaba. Eu ouvi uma reportagem uma vez, quando a fama vai embora. Depois você pode pesquisar lá, alguém deve talvez ter assistido uma reportagem antiga. Quando a fama vai embora? Porque as pessoas de fama nos dias atuais são pessoas das mídias, né? Pessoas que estão estouradas nas músicas, estouradas em filmes e novela, aquela coisa toda. Quando a fama vai embora? Como que é o nome daquele ator, Daniele, que você me falou que ele está lá com um problema, acho que é Alzheimer, se não me engano? Você lembra? Bruce Willis? É esse mesmo? É. Quando a fama vai embora, irmãos, todo mundo idolatrava, olha os filmes, não, esse cara faz filme muito bom, talvez você já até assistiu algum filme dele aí, não estou condenando isso não, mas quando a fama vai embora, ele continua sendo pai, continua sendo filho, continua sendo ser humano, quer dizer, as pessoas que são tratadas como imortais pela sociedade são seres humanos como nós. Quando a fama vai embora, algumas pessoas perdem o prazer na vida. A pessoa vai perdendo o prazer. E, irmãos, quando a gente dá um upgrade na vida, upgrade é crescer, né? Quem quer dar um upgrade?
Você não quer melhorar? É bom dar upgrade na vida. E quando tem que dar um downgrade? Que você tem que dar um passo atrás. Quando você tem que descer um degrau. Quando ao invés de você estar no ápice, você tem que entender que você já não está mais no ápice. Quando você pensa que está no apogeu da tua vida, né? Hoje a chamada aí fora, né? A mulher mais bonita do ano. Não tem todo ano o concurso, a mulher mais bonita, o homem mais bonito, né? E quando aquela beleza acaba, porque foi só um período, foi só um tempo que trouxe, vamos dizer assim, satisfação. Né? Já ouvimos falar isso aqui, pense na sua área de trabalho, o que você faz? Qual que é a pessoa hoje como, vamos dizer assim, mentor não, mas como uma referência no que você faz? Pastor, tem tal pessoa que é referência, mas antes dessa referência tiveram outras referências. Ou seja, toda referência um dia vai acabar. A única que nunca acaba é Jesus. Ele sempre será a referência firme e forte que nunca vai passar. Então, o fato é que o Paulo fala a Timóteo, toma muito cuidado, filho, porque essas pessoas, elas vão trazer piedade com a intenção de trazer contentamento para o seu próprio coração. Tem gente que ajuda o outro para fazer bem para quem? E não é para esse propósito, a gente está fazendo bem para poder ajudar quem? Quem precisa. E contrapartida, você vai entender, a Bíblia fala que quem dá, recebe. Quando você pode fazer algo para beneficiar alguém, você fica feliz? É uma alegria mútua, mas alguns trabalham só porque eu vou fazer, porque senão, se eu não for para a igreja, se eu não buscar a Deus, se eu não for de Jesus, eu não vou estar realizado. Entenda, eu tenho que andar com Cristo independente das obras. Porque se fossem obras que trouxessem salvação, acredito que nós estaríamos um tanto quanto falhos. Você acredita nisso? Hã? Ontem nós estávamos no local, vamos tomar um sorvete, eu e minha família, e aí entrou um menininho com uma caixinha de bombons, dizendo, ô moço, você quer comprar um bombom? Eu falei, rapaz, eu estou só com o celular, estou sem dinheiro aqui. A minha filha Fernanda, essa moça aqui na frente, olhou para mim, pai, meu Deus, e agora? E agora, pai, meu Deus? Nós estávamos sem dinheiro físico, né? Não tinha o dinheiro para poder dar para o menino ali, né? Falei, filho, pode ficar tranquilo, o bombonzinho dele é bom, ele vai conseguir vender. Aí ele continuou e passou ali dentro da loja, falou com outro. Eu falei, ei, rapaz, deu certo ainda? Mas eu falei, vai dar, né? Quando você não consegue dar o que realmente é necessário, pelo menos incentivo, irmãos. Amém, irmãos? Uma palavra é forte, sabia, irmãos? Uma palavra ajuda. Mas a gente não pode se contentar só com o que eu posso fazer, eu tenho que me contentar com o que Deus faz. Uma oração pode ser muito maior que comprar um bombom para o menino. Você está entendendo? Então, o que o Paulo chama a nossa atenção? Nós temos que abrir os nossos olhos, porque essas pessoas, elas só levantam assuntos para gerar mais contenda. Para poder criar mais, sabe? Mas por que a igreja A fala que pode fazer isso? Por que a igreja B fala que pode fazer aquilo? Mas por que lá em tal lugar, que a sociedade é diferente, que a cultura é diferente, eles fazem aquilo? Gente, o que muda na nossa fé isso? O que muda em Cristo, gente? Faz Jesus diminuir ou aumentar ou melhorar por causa disso? De maneira nenhuma. Então essas contendas são para tirar a gente da presença de Deus, é para roubar seu coração, para roubar a simplicidade, a humildade. Se formos fazer algo com piedade, que é ter compaixão a um nível extremo de misericórdia por outrem, que seja essa piedade feita como Jesus fez por nós, dando sem receber nada em troca. Ele deu sua vida sem você pedir. Eu vou contar para vocês, um dia desse, eu vi um rapaz na internet aí, que era pastor, dizia ser pastor, que nunca foi na minha concepção, dizendo que eu não pedi para Jesus morrer na cruz para mim. Alguém ouviu isso aí? Alguém chegou a ver? Esse rapaz, ele era um pastor, só que ele cresceu muito na mídia. Eu vou falar assim, se você quiser procurar, você vai, do jeito que eu estou falando, você vai achar. Ele cresceu muito na mídia, que ele até virou um comediante da mídia. Tá? Vocês chegaram a ver isso aí ou não? Acho que talvez alguns vão se lembrar. Um comediante do gospel, vamos dizer assim, e aí cresceu o nome da pessoa, só que o nome passa, não passa? Passa. Passou a mídia, acabou a fama, acabou o dinheiro, porque enquanto a pessoa está na mídia, ela ganha coisas, né?
Né? Já viram como é que fala? É permuta que fala, né? Quando a pessoa faz barganha de trocar, ó, eu faço a apresentação de tal coisa para você, você me paga tanto, ou você me dá tanta coisa. Aí acabou as permutas, acabou o dinheiro, acabou a fama, a pessoa deixou de crer em quem? Ou seja, ela estava ensinando contendas de homens somente, não estava ensinando a palavra de Deus. Não estava entregando a palavra com o devido amor que devia. Assim como estou falando para você. Aí esse rapaz falou assim, olha, eu acredito sim, eu sou de Jesus, eu sou do céu, mas eu não tenho que dar nada para Jesus, porque eu acho que Jesus não me perguntou se eu queria que ele morresse na cruz por mim. Vamos falar a verdade, mas você não é uma palavra demoníaca um negócio desse? É do diabo um negócio desse, irmão. Só que por que essa pessoa está assim? Porque ela, né, desceu um degrau. Quando a gente desce um degrau, como é que funciona? Quando a gente desce 2 degraus, 3, ou talvez chega no fundo do poço, porque o fundo do poço acabaram os degraus, não tem para onde descer mais. Tem gente que está tão ruim o negócio que ela cava para afundar mais, irmão. Porque quando chega no chão, terra firme, no poço, a pessoa, para poder fundar mais, ela tem que cavar. Tem gente que ela está tão ruim, irmão, que ela cavuca mais. Sabe que as filosofias humanas, as vã filosofias que não mudam em nada. Você começa a escutar as pessoas, né, irmão? Não, porque você começa a ouvir alguns tipos de filosofias, filosofia de para-choque, o pessoal fala, nossa, quanta sabedoria, o que mudou em você? Nada. Irmão, a única filosofia verdadeira de vida que muda é a vida de Jesus, irmão. A vida de Jesus, quando eu vivo ela, quando eu vivo na misericórdia de Deus, quando eu vivo no contentamento de ter Jesus, porque Ele é o suficiente, irmão. Diga, Ele é suficiente. Ó, fecha o olho comigo assim, ó. Faz de conta que você está sozinho, sozinho aqui dentro. Eu estou sozinho aqui também. Não tem maior alegria de estar com Jesus aqui agora. Amém? Quando eu digo isso para você fechar os olhos, é para você não buscar nada de referência, mas a única coisa que me faz, o que me faz estar feliz e contente é a presença de Deus. Pode abrir os olhos, amém? Irmão, não podemos estar contentes por causa do que conquistamos, por causa do cônjuge, por causa dos filhos. Essas coisas trazem alegrias, não trazem? Trazem. Mas não são coisas que trazem satisfação, porque o que traz satisfação é eterno. É uma coisa que é contínua, não é uma coisa que momentaneamente permanece e depois vai embora. Não. Por isso que ele fala, vamos voltar? Versículo agora é o versículo 7, né? Diz assim, porque nada o que, gente? Trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar. Quem já entendeu que os mais poderosos do mundo, quando vão embora, eles não levam o que conquistaram nessa vida? Quem já entendeu? Qualquer criança entendeu isso, irmão. Partiu, você não leva a tua casa, você não leva o seu carro. Tem mais uma coisa, irmão, nem os seus estudos você vai levar. Nem o seu conhecimento. Você pode deixar conhecimento escrito em livros, mas se não tiver alguém para ler ele, não vai ter valido nada. Ou seja, o fato é que o Paulo está dizendo, filho, veja como é a vida. Partiu, acabou. Acabou. Ninguém vai poder levar consigo nada. Porque quando nós viemos para essa vida, nós não trouxemos nada. E quando a gente partir, nós também não vamos levar nada. E esse texto não é para a gente ser aquela pessoa também, né, ao ponto de ser aquela, vamos dizer assim, extremista. Nós podemos conquistar, podemos melhorar, mas não podemos colocar o foco nessas coisas. Porque tudo um dia vai ficar. Amém, irmãos? Versículo 8. Tendo, porém, leia comigo agora, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, o que a gente tem que fazer? O pastor ficaria tão feliz se você lesse junto. Vamos ler? Estejamos com isso contentes. Mas a gente está ganhando 5 mil. Aí a pessoa fala, ai meu Deus, podia ganhar 10. Ela ganha 10. Aí podia ganhar 15. Eu ganho 15. 20 e 30. Você compra o carro, né? Tem um jogador de futebol aí, bem conhecido, que ele tem um stand, assim, um galpão, só de carros dos mais caros que tem no mundo. Irmão, eles inventam carro para vender para essa pessoa, porque não tem carro mais que alcance a velocidade ou a beleza que aquele um tem. Tem que inventar a moda para poder satisfazer as pessoas. O que o Paulo fala? Viu, você tem uma cobertinha? Olha para a pessoa do lado e fala, você tem uma cobertinha? Sabe aquela bem fininha assim, que tem um leãozinho, um tigrinho? Quem tem a cobertinha com um tigrinho? A Dani, o irmão meu Deus do céu. Silvino, eu ia falar Silvalino.
Não é, né, irmão Silvio? Quem mais? A irmã tem, irmã? A irmã também tem? O irmão Jair que dorme com ela, né? Enroladinho, né? Você tem uma cobertinha? Antigamente chamava de corta-febre, né? Falava assim, né? Acho que é assim que fala, né? Não sei. Tem uma cobertinha? Você tem uma cobertura no seu teto lá que cobre você do relento? Claro que não é para a gente se sentir miseráveis para ficar feliz. Tem gente que se faz de autocomiseração para poder ficar feliz. Tem gente que faz isso, irmão. Tem gente que ela é milionária, ela tem muito dinheiro, mas vive como um pobre. E não é por causa de ser uma pessoa querida, uma pessoa que ajuda outras pessoas, não, é porque a pessoa é avarenta mesmo, que é outra coisa. Daí é para outra conversa. Amém, gente? Mas, infelizmente, tem pessoas que não valorizam. Hoje de manhã, por exemplo, vocês estão vendo que muitas pessoas não vieram porque tem que vir a pé para a igreja, né? Tem localidades que não passam ônibus aqui na cidade, né? Que é a lotação. A pessoa não consegue vir, começou a chover bem na hora do culto. Você ficou feliz de você falar, puxa, eu tenho um carro para entrar e ir para a igreja. A maioria de vocês vieram de carro, né? Quem veio de carro? Acho que todos vocês, né? Vieram de carro, conseguiram chegar na igreja tranquilo. Por quê? Porque tinha ali uma cobertura, tinha um veículo que levou você. Ah, pastor, esse carro velho, irmão, que alegria você ter um carro para trazer você para a igreja, né? Tem eu gosto de contar essa historinha. Tinha um rapaz vendo um avião passando assim, e ele olhando aquele avião de carro. Puxa, se eu tivesse um avião, minha viagem seria mais rápida. Aí passa um pouco, passa um rapaz de moto, começa a chover, está naquela viagem, o rapaz de carro, puxa vida, um dia eu vou poder comprar um carro para mim e não vou tomar essa chuva que estou sofrendo aqui para chegar na viagem, vou chegar mais rápido e mais tranquilo. Aí passa o outro do lado, de bicicleta, pedalando na chuva, puxa vida, se eu tivesse uma moto, não é verdade? Chegava meio cheio de barro nas costas ali, mas né, chegava mais rápido, né? Agora tem que ficar aqui pedalando essa bicicleta. Aí o outro vem correndo, nossa, um dia eu compro uma magrela. Já viu falar de magrela ou não? Hã? É bicicleta, né? Não sei por que chama assim, né? Aí compra uma bicicleta para mim, assim eu vou evitar sofrer tanto que subir esse morro, coloca a bicicleta aqui numa marcha mais leve e vamos embora. Aí passa outro rapaz, né? Viu lá que tinha bicicleta, outro cara, rapaz correndo, aí o outro irmão empurrando assim com a mão uma cadeira de roda. Puxa vida. Se as minhas pernas fossem funcionais, eu saía correndo dessa chuva agora. Vamos entender aqui a moralzinha da pequena história contada. Tudo que a gente tem valor na mão dos outros, não na nossa. Tudo que o outro tem parece ser mais valioso do que para a gente. Ou seja, nós nunca estamos contentes. Então, o nível de satisfação que nós temos que ter tem que estar voltado ao Senhor. Se eu quero conquistar coisas para mostrar para os outros, eu vou perder tudo um dia. Você vai. Desculpa, vou falar igual Isaías, você vai perder tudo um dia. Por quê? Porque o Ezequias tinha tudo. Ele mostrou para a vaidade sua, aconteceu o quê? Você vai perder tudo. Você não vai perder nos seus dias, mas os seus filhos vão jogar tudo fora que você fez. Ou seja, todo aquele trabalho. Quem já passou dias difíceis para se manter firme no trabalho? Né? Não é fácil. Aí você fala, puxa, todo aquele esforço foi em vão, você não tinha tempo para ir para a igreja, não tinha tempo para orar, não tinha tempo para fazer nada que fosse algo realmente do coração de Deus, porque você estava apegado às coisas. Ou seja, não teve contentamento na sua vida. O que o Paulo fala? Filho, tem uma cobertinha? Fique feliz. Então, eu vou fazer um propósito junto com você agora. Toda vez que você for deitar, que você pegar uma cobertinha, você vai lembrar dessa palavra. Amém? Ainda mais se a tua coberta for daquelas umas de pelo de urso, né? Pelo de ovelha, aquelas cobertonas assim. Eu não tenho uma cobertinha, eu tenho uma cobertona master, né? Eu tenho já vivido esse momento. Eu lembro quando eu era pequena que nós tínhamos, alguém usou aqueles acolchoados, que era um monte, chegava a ser dessa grossura assim, irmão. Só tinha peso, não fazia esquentar coisa nenhuma, né? Eu lembro da minha mãe que ela falou assim: "Não, tem que comprar. Não, tem que comprar mais, irmão." Chegava a ficar a cama dessa altura, de tanta coberta, irmão. Ela se achava que era rica por causa daquele monte de coberta. Né? Ó, porque eu comprei essa agora, essa estampa, não sei do quê. Aí começaram a lançar, né, as do Batman, do Homem-Aranha, da Barbie, ó, a minha coberta, né? Quer dizer, a gente já vai incutindo no coração das crianças a intenção de que elas têm que ter aquilo, senão elas não estão realizadas, elas não estão felizes o suficientes. E isso é um cuidado para a vida, viu, gente? Tem ensinamentos que a gente ensina, tem estudos que até 5, 6 anos é quando é formado o caráter de uma criança.
Dali para frente é só somas, mas aquilo que ficou, ele vai permanecer. E às vezes nós vivemos em função de coisas. Eu lembro quando eu era menino, bem pequeno, minha mãe falava, nós somos pobres, nós somos pobres. Eu nunca pensei, puxa, um dia eu vou poder fazer um passeio com a minha família. Não, nós somos pobres. Porque foi colocado na minha mente a ideia de que nós somos pobres, pobre não pode. Pobre não pode comer bem. Você pode comer bem? Ai, pastor, eu vou gastar dinheiro em restaurante? Puxa vida, irmão, você vai levar teu dinheiro junto no caixão? Vai comer no restaurante, acabou o culto aqui, chama o pastor e paga do pastor também. Eu não sei, mas eu tive a impressão que não vou receber esse almoço hoje. Você entende, irmão, que a questão é você pode desfrutar, o problema é não se contentar com o que você tem. É não estar feliz com o que você tem. Você pode melhorar? Deve. Biblicamente falando, você deve melhorar. O problema é você amar as coisas e não amar aquilo que Deus tem te dado. Não amar aquilo que Deus tem proporcionado. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos, eu quero que você leia bem alto comigo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e... O que essas coisas fazem? Que fazem que nos venhamos submergir a homens na perdição e na... Por que tem gente que se perde, irmãos? Pela loucura de querer ficar rico. Tem gente que tem uma loucura, irmãos. Que se ela não chegar em tal lugar, é porque eu tenho que ser igual fulano, igual ciclano. Irmãos, já ouviram? Você vai ouvir, você vai dar risada. Quem já ouviu essa frasezinha, essa palavra nos últimos dias? Você tem que desbloquear. Você não ouviu isso aí dos coaches nos últimos tempos? Tem que desbloquear. Você tem que desbloquear. Desbloquear o quê, irmão? Eu não estou entendendo esse negócio aí. Pessoas ensinando a fazer uma coisa que elas não fazem. É isso que o Paulo está falando. Gente, toma um cuidadinho, tá? Porque tem gente que, por dinheiro, ela inventa coisa para os outros acreditar. Não inventa? E as pessoas? Acredito. Aí diz, porque o amor ao dinheiro, ou seja, você empregar... quem lembra do tio Patinhas, quando ele piscava cifrões, né? Tio Patinhas, se você ama o dinheiro, isso será a raiz do quê? Do teu próprio mal. E nessa cobiça, ou nesse desejo desenfreado, alguns estão se desviando da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Quer dizer, tem gente que ela está sofrendo, está doente por causa daquilo que ela está buscando. Então, o próprio Paulo chega a dizer para nós aqui, ó, a intenção dele. Muitos já desviaram da fé nessa intenção. Mais uma vez, o pastor não está tirando. Se você pegar, por exemplo, a pregação da semana passada, pode parecer que o pastor está despregando a semana passada. Nós temos que crescer e prosperar? Temos que melhorar? Sim, estou dando um adentro aqui. Temos que melhorar, temos que crescer. O grande problema é você amar o crescimento. Porque o dia que não tiver crescimento, como é que você se sente? Um empresário que fatura 1 milhão por mês, o mês que ele faturar 500, ele vai ficar feliz? Então, tem essa percepção. E essa ganância, muitas vezes, ela vai crescendo de tal maneira que ela começa a fazer coisas erradas para não perder. Para poder manter a vida como está, ela começa a fazer coisa errada, começa a enganar, trapacear, e aí onde se perde toda a fidelidade a Deus. Aí, aqui é o texto propriamente para mim e para você. Leia comigo 11. Mas tu, ó homem, de Deus, quem é de Deus, diga amém. O que eu e você temos que fazer? Foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Por quê? O que eu tenho que fazer sempre? Militar a boa milícia da fé. Já pensou, irmão, que esses militantes que levantam-se no Brasil, no mundo afora aí, esses que querem empregar o seu ideal para todo mundo? Porque nem sempre o que agrada a você agrada a mim. Quer ver uma coisa? Quem gosta de cebola? Hã? Todo mundo gosta de cebola? Tem gente que não come cebola. Eu ia zoar o pastor Édipo, ele não está aqui. Que coisa. Eu ia pegar no pé dele que ele não come cebola. Ah, mas tem gente que não come cebola. O mundo ideal para o pastor Édipo é um mundo sem cebola. Mas para você, o mundo com cebola é o mundo ideal. Então a gente veja que o Paulo está dizendo, olha, viu, todo mundo está fazendo isso, mas para você, ou seja, para mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essas coisas aqui, ó. Versículo de número
11, foge daquilo que é ruim, faça o quê? Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade. Quer dizer, todo mundo está fazendo de outro jeito, faz de outra maneira, mas eu vou fazer aquilo que é certo. Aí, o que ele fala? Você tem que militar a boa milícia, ou seja, lute porque tem valor. Lute por aquilo que realmente tem poder. Já pensou se esse povo que quer criar os seus ideais, suas bases, seus fundamentos, suas ideias filosóficas, suas ideias sociólogas, se essas pessoas aplicassem o coração em falar de Jesus, irmão, nós ia ganhar muita gente. Não é verdade? Se nós nos aplicássemos os ideais de Jesus. Essa semana eu escutei uma coisa que eu fiquei abismado. Uma pessoa aí, até bem vista na sociedade, diz assim, viu, o problema nosso hoje é essa ideia de família. Meu Deus do céu, irmão, o que trouxe a vida foi família. Amém, irmãos? O que trouxe a vida foi uma família. Adão e Eva foi criado por Deus e esses dois tiveram filhos e nós estamos aqui porque existiu uma família. Como é que a pessoa vai falar? Sabe aquela pessoa que quer ser extremista demais? Ela acaba se perdendo. Por quê? Porque nós temos que ser militantes da fé. Amém, irmãos? Para reter o que Jesus falou. Se eu quero ser uma pessoa que vai ser um miliciante de alguma coisa, que seja para falar de Jesus. Que seja para ser preso por amor a Jesus. Se for para passar frio, que seja por passar frio por amar a Jesus. Amém? Vou terminar agora, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Vou ler mais 2 capítulos somente. 13, 5. Leia comigo o versículo 5. Está na tela aqui, ó. Sejam vossos costumes contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei. Então, o que eu tenho hoje tem a presença de quem? A presença de quem? De Deus. Eu não tenho muito, mas eu tenho a presença. E se eu tenho muito? Eu tenho a presença de Deus também. Porque ele disse, você tem que tomar um cuidado até nas atitudes, porque tem atitudes, irmão, que ela não diz respeito à finança, mas ela é avarenta nas atitudes. Ela sempre pensa um jeitinho de ganhar algum benefício, ela sempre quer sair melhor, ela sempre quer ter a última palavra. Né? Isso vale para as irmãs, né? Que sempre manda. Calma, brincadeira. Né? Minha esposa, ela sempre fala assim, eu nunca passo frio, estou sempre coberta de razão. É assim que funciona, né, irmãos? Cadê os irmãos para falar, fala a Deus? É a palavra de Deus aqui, irmão. Brincadeira à parte. O cuidado é, Deus nunca vai deixar a gente. Ele nunca vai me desamparar, por pior que sejam as circunstâncias. Então, eu tenho que estar confiado. Eu vou comer hoje um pãozinho. Quem já teve que... Puxa vida, o pãozinho seco aqui hoje. Eu já comi pão seco, irmão. Se precisar, a gente come de novo. Se não tiver pão, a gente não come pão. Mas o que interessa é que a presença de Deus está ali. E o grande problema é a gente querer mostrar, querer achar. Tem gente que podia estar melhor, irmão, mas só para não decrescer um degrau, ela às vezes, não, mas o que vão falar de mim? Estou aí que vão falar de mim, irmãos. Estou aí que vão dizer, ih, fala assim, ih. Esse você sabe o que acontece, né? Fulano caiu. Ih, piorou. Ih, olha lá, ó. Irmãos, eu não estou interessado na maldade dos homens, eu estou interessado que, aonde eu estiver, ele disse que não vai me deixar e não vai me desamparar. Então, eu não sei qual a situação que você passa, mas ele garantiu que não vai deixar você. Agora, a gente não quer perder a moral. Não, pastor, que para ser grande, a gente tem que andar com grande. Não, pastor, que para a gente poder ser bem visto, a sociedade tem um modelo. Irmãos, se a gente seguir o modelo da sociedade, daqui a pouquinho você está igualzinho à sociedade. Vocês estão entendendo, gente? Existe uma questão mercadológica, existe uma questão de marketing, mas não é esse o propósito de Jesus na nossa vida. Só que quem está ainda nessa avareza no coração, ela acaba se perdendo. Termino agora, prometo. Filipenses 4, versículo 10. Filipenses 4, 10. Ah, se eu estiver bem, não interessa o que vai acontecer amanhã. Não tem pessoas assim? Hã? Ah, se hoje está bom, vamos viver o hoje. Amanhã, né, Fer? Vou passar o cartão hoje, né? Se der, Deus. Se não der, amanhã nós dá um jeito. Trabalhamos 3 dias, trabalhamos 3 dias em um dia só, trabalhamos em 50 empresas, fazemos alguma coisa para pagar as contas. O que interessa é ficar feliz hoje. Não é assim que o mundo está indo? O mundo está assim, gente. Filipenses 4, 10. Vamos ler. Ora, muito me regozijei, ou fiquei feliz no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade.
Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, por favor, a contentar-me com o que eu... Olha um pouquinho, pastor, presta atenção no que está acontecendo com o Paulo. O Paulo está dentro de uma cadeia, ele está preso. E as provisões para sustento dele era enviado por essa igreja de Filipos. Essa igreja, inclusive, foi uma igreja que abriu uma porta para que chegasse a palavra, que chegasse na Europa e até chegasse até nós através dessa igreja. Diga amém por isso. E esse pastor, o Paulo, ele está lembrando em suas orações acerca da igreja de Filipenses, que sempre enviava recursos para ajudá-lo. E ele está escrevendo essa carta, dizendo, gente, olha, eu estava escrevendo, né, trocando por miúdos aqui, ele estava escrevendo essa carta, lembrando de vocês, mas eu não tive tempo antes de fazer essa carta, mas eu estou enviando essa carta para vocês depois dos benefícios que vocês enviaram. Quer dizer, a igreja enviou recursos, trazia condições para sustentar o ministério de Paulo, trazia, outra cidade enviava. A cidade que Paulo estava não estava sustentando, mas outra cidade estava. Por isso é importante a gente entender, irmãos, que nós temos que melhorar, crescer, porque tem lugares que não têm condições. Amém? Aí chega o ponto que ele fala algo que me chama a atenção, né? Que ele fala ali, ó, versículo 10, 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me como que eu... Quer dizer, eu não tinha recebido de vocês benefício nenhum, eu estava feliz. Mas quando recebi, fiquei também feliz. Mas isso não é caso de eu fazer, cantar, tocar trombeta, porque eu já aprendi, se eu tenho, eu estou feliz. Se eu não tenho, eu estou feliz. Porque eu regozijo aonde? No Senhor. Regozijo é uma alegria que está acima da alegria, é uma alegria completa. Eu regozijo no Senhor. Então ele fala, eu me contento com o que eu já tenho. Eu estou feliz com isso. Aí diz o 12, sei estar abatido. Quem nunca ficou abatido? Hã? Cadê as irmãs quando chega os dias de TPM, que não quer falar com ninguém, quer ficar com ódio da vida? Me dá um chocolate. Né? Tem dias que a gente fica abatido, não tem? Tem dia que a gente fica abatido, a gente quer ficar quietinho. Tem dia que as coisas não estão indo tão bem como você queria. E lembre-se, tem dias que não dá certo, não quer dizer que vai ser todo dia ruim, mas tem dias ruins. Tem tempos ruins da vida, às vezes períodos inteiros ruins. Mas ele fala, eu sei passar abatimento, mas eu também sei viver de que jeito? De forma abundante. O que é viver de forma abundante? Em tudo. Tudo que você faz está crescendo. Você coloca a mão para fazer um bolo, o bolo era para ficar desse tamanho, ele fica desse tamanho. Cadê a irmã para falar amém? Né? O bolão, né, mano? Quando você vai fazer, não esquece de trazer o bolo para o pastor, né? Bolão bonito, né? Ó, pastor, eu fiz o bolo, ficou bom. Você vai trabalhar, aquele dinheiro que estava para sair, sai o dobro, né? Tá abundante a coisa. Você vai comprar o carro era 150, o carro de 150 saiu por 100. Você, poxa vida, a coisa está, né, tá indo bem, a coisa está melhorando. Eu fui lá ver minha conta, eu tinha deixado 1 milhão guardado, nossa, já tem 2 milhões. Não sei, essa aí acho que não sei se é verdade. Mas quando você fala de abundância, é uma questão de que todas as coisas vão bem. Você chega em casa, nossa, tomara que meu filho tenha lavado a louça. Chega em casa, a casa está limpa. Cadê as mães para falar glória a Deus? Diga, fala a Deus. Né? Você espera uma coisa, a coisa é além daquilo que você esperava. É um tempo de abundância, mas tem tempo que tudo que você desejava que acontecesse não acontece. Eu vou chegar em casa, hoje meus filhos têm arrumado tudo, chega em casa, até o que tinha arrumado ele bagunçou. Ou seja, está pior do que você esperava. Você esperava o bem, mas veio, puxa vida, tem dias abatidos, mas tem dias que a coisa, nossa, eu pensei que ia ser pior, mas foi melhor do que eu pensei que seria, né? Aí diz, em toda maneira, em todas as coisas, eu estou tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer. Isso aqui faz a gente trazer uma reflexão para o nosso coração e pensar, puxa vida, como que a pessoa pode dizer eu estou instruído em tudo? Quer dizer, não tem área da minha vida que eu não tenha conhecimento. Não tem área da minha vida que eu não saiba, porque, irmãos, alguns podem, por exemplo, assim, a pessoa começa a vida, vamos pensar no mercado de trabalho. Normalmente o jovem começa com estágio, né? Ele começa, às vezes, fazendo funções, às vezes, até maiores que o próprio funcionário, às vezes, ali já formado naquele trabalho. Faz, às vezes, até trabalhos assim, excessivos. E, porque eu faço tudo e não ganho. Mas vai chegar uma hora que a pessoa vai ganhar. Não é verdade? Na vida é assim, em todos os sentidos. Algum momento a pessoa também vai entender, puxa, eu já passei por isso. É ser instruído em tudo.
Quem já chegou em casa e você falou, puxa vida, não é por falta de dinheiro, mas a distância do mercado, às vezes está cansado, ou o mercado já até fechou, você tem que comer o que tem. Quem já comeu bolacha murcha? Já ou não? Que você come parecendo um isopor. Não é verdade? Parece isopor que você põe na boca, mas não tem. Mas, puxa vida, eu não vou morrer de fome por comer uma bolachinha murcha, eu não posso comer estragado, né? Mas, puxa vida, eu estou instruído que eu não vou morrer de fome. E a gente fala como a gente está, quando a gente chega no ápice do nosso drama, como que é? Eu estou morrendo de fome. Morre, irmão? Eu tenho, já viram aquele Quilos Mortais? Já viram? Tem um rapaz, um doutor, que ele fala assim, olha, a senhora, do jeito que a senhora está dizendo que está morrendo de fome, a senhora tem estoque para ficar pelo menos umas 2 gerações sem comer. A gente dá risada, mas é uma verdade, irmão. Às vezes a gente coloca os olhos, minha mãe falava, agora, quem já comeu para repetir, deixou que você foi pegar para repetir? Já? Você tirou a comida, comeu, e tirou de novo, aí sobrou um pouco? Minha mãe falava, agora você vai comer. Você vai comer, você vai dar pozóio agora. Quem escutou isso da mãe? Nunca escutou da mãe? Você vai dar pozóio, porque teu olho foi tão grande, agora você vai comer para você aprender. Tem gente que o olho dela é tão grande para ter aquilo, e quando tem, a pessoa fala, não queria tanto assim não é como eu pensei que seria. Né? Então, o fato que o Paulo fala, gente, eu sou instruído em tudo, não tem nada difícil não. Nesse mundo você vê corrupção? Paulo está instruído sobre corrupções? Tá, ele sabe que as pessoas são maldosas. Pastor, mas o senhor viu? O mundo está acabando faz tempo, irmão. Você viu? Só que agora o problema do mundo é que as geleiras. O problema do mundo é o efeito estufa. Irmãos, o problema do mundo é quem mora nele, irmão. A gente tem que tomar um cuidado, porque a gente às vezes é extremista em certas coisas. Irmão, a gente tem que ser instruído. As mídias querem colocar no nosso coração o sentimento daquilo que elas querem. A gente tem que ser a massa de manobra delas. O que o Paulo está falando? Gente, tendo muito ou pouco, leia o 13, bem forte, bem bonito, para a gente aplaudir Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos aplaudir Jesus. Amém? Glória a Deus. O que o Paulo entendeu? Gente, tudo que eu preciso está comigo, que é a presença de Deus. Se eu estou cheio de abundância, Deus está comigo. Se eu estou em falta, Deus está comigo. Se eu estou prosperando, Deus está comigo. Se eu não estou prosperando, Deus está comigo. Se eu estou passando um dia difícil aqui na saúde, Deus está comigo. Amém? Essa atribuição de estar instruído em todas as coisas, puxa, me traz uma paz tão grande. Amém, gente? Só para não esquecer, põe para mim Provérbios 30, versículo 7. Eu quero que você anote para você esse texto, esse que você vai ler agora, para você sempre trazer ele à memória, certo? Isso aqui é um conselho do pastor. O conselho do pastor não vale nada pelo jeito, né? Vale mesmo? Então, marque isso aqui, Provérbios 30, versículo 7. 2 coisas te pedi, mas não me negue. Antes que eu morra, antes de eu morrer, eu quero que essas coisas aconteçam. É o provérbio de Deus para nós. Vamos lá. Afaste de mim a vaidade. Diga, Senhor, afaste de mim a vaidade. A vaidade domina a gente, viu? E a palavra mentirosa, a mentira atrapalha a gente viver, irmãos. A pessoa que vive na mentira, ela nem sabe o que é verdade e o que é mentira mais. Ela está tão perdida que a mentira dela virou a verdade da existência dela. Então, Deus tira de mim essa vaidade e a língua mentirosa. Amém? Continue. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Ou seja, Senhor, que aquilo que costumeiramente eu gosto, que eu faço, o Senhor me mantenha nisso, eu já ficarei muito feliz. Só que o versículo 9 é o que termina o desfecho do nosso entendimento. Para que porventura, ou seja, o tempo passe, de farto que te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou seja, depois que eu me fartei, depois que eu me esbaldei naquilo que eu queria, eu posso fazer o quê? O que Deus fez? Foi tudo meu trabalho, foi tudo meu esforço, foi tudo eu que conquistei. Ele fala, eu não quero que isso aconteça comigo. Ele fala, o que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Ele fala, eu não quero ficar pobre ao ponto de ter que roubar ninguém, mas não quero ficar rico ao ponto de esquecer que o Senhor, Ele fez tudo por mim. Então, esse recadinho, se você grifar na sua Bíblia, sempre vai ser bom você passar por ele. Amém? Provérbios 30, do 7 ao 9.
Todos os dias que você sentir que está tendo, né, esse sentimentozinho de orgulho, soberba, está percebendo que está achando que você é a estrelinha do momento, vai ler esse texto aqui para você não esquecer que tudo é do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Eu queria falar de Mateus 6, mas não vai dar tempo. Lá em Mateus 6 fala, quando Jesus fala, chama a atenção de quando a gente vai jejuar, orar. Quando a gente vai orar a Deus, jejuar, a gente não precisa tocar trombeta, né? Ah, porque eu fui para a igreja, você não foi. Gente, nós temos que entender. Jesus falou assim, quando você for jejuar, você não precisa contar para as pessoas que você está jejuando. Quando você vai orar, não precisa falar que você está orando. Porque ele fala, quem busca aplauso dos homens, já recebeu a glória do homem. Só que a glória do homem passa, a glória de Deus é eterna. Amém? Deus responderá às suas orações em público. Amém, Jesus? O que você ora no seu oculto, o que você ora no seu coração a Deus, Deus vai recompensar você em público em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com